Bom dia, vamos começar então. Hoje nós estamos mais interessados em, dada uma matriz n por n, escrevê-la nessa forma, né? Isso aqui, conforme a gente viu na última aula, é a diagonalização da matriz A. Quando ela pode ser escrita dessa maneira, a gente diz que ela é diagonalizável, né? Aqui, P invertível e D diagonal. Né? É a diagonalização da matriz A. A matriz P é a matriz cujas colunas são os autovetores de A. E a matriz D é a matriz cujos elementos da diagonal principal são exatamente os autovalores da matriz A. Então, nós concluímos já na terça-feira que a matriz A vai ser diagonalizável se a gente puder obter N autovetores Li, né? Que é da onde a gente constrói a matriz P. Pois bem, aqui nós queremos um pouco mais. Nós vamos assumir que A é simétrica. Como assim? Se você se recorda que é uma matriz simétrica, é aquela cuja transposta é igual a ela própria. Né? Por exemplo, 1, 2, 5, 2, 7, 9, 5, 9 menos 4. Essa matriz é simétrica. Por quê? Porque se você for escrever a transposta dela, né, consiste em pegar o que é linha e transformar em coluna. Então fica 1, 2, 5, 2, 7, 9 e 5, 4, 5, 9 menos 4. 5, 9 e menos 4. E aí o que você observa? Que A é igual a A transposta. Nesse caso, essa matriz A é simétrica. E o que nós vamos tentar responder hoje? Seguinte. Quando lhe é dada uma matriz A, n por n, sei lá, 7, 2, 3, 0, 1, 9, 3, 5, 4. Pega uma matriz qualquer. E aí, a pergunta é, essa matriz é diagonalizável? Qualquer pessoa vai olhar para isso e vai falar o seguinte, não sei, é preciso checar. Como é que eu checo isso? Olhando para os autovetores e autovalores. Perfeito, e aí você segue aqueles passos da última aula e tudo mais. Se essa matriz aqui for simétrica, será que a gente precisa fazer todo aquele procedimento para poder afirmar que ela é diagonalizável? A resposta é não. Por quê? Porque nós vamos ver hoje que se A é simétrica, então ela é diagonalizável. Se ela é simétrica, então ela será diagonalizável. Ou seja, se ela é simétrica, então ela tem N autovetores Li. Tá? E por quê? Se você for um sortudo que vai continuar estudos em álgebra linear depois, você verá que matrizes simétricas estão associadas a certas transformações lineares conhecidas como autoadjuntas. E aí é uma história que vai... Pois bem. Mas,
Então, a gente precisa entender primeiro o que é uma matriz ortogonal. Ortogonal, uma matriz P é ortogonal se a sua inversa for igual à sua transposta. Lembra, né? Transposta é pegar o que é linha e transformar em coluna, ou pegar o que é coluna e transformar em linha. A inversa é aquela matriz tal que é multiplicada pela matriz, né? Isso aqui dá identidade. Então são coisas bem distintas. Mas quando essas coisas coincidem, quando a inversa de uma matriz é igual à transposta dela mesma, então a gente diz que ela é uma matriz ortogonal. Tá? E elas têm umas propriedades interessantes. E nem essa aqui da propriedade 2.1. Proposição 2.1. Mas, deixa eu passar um exemplo primeiro. Isso aqui está no exemplo 2.1. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Essa é a matriz, 2 por 2. Qual que é a transposta dela? A transposta dela é pegar o que for linha e transformar em coluna. Então fica isso. Essa linha vira a primeira coluna, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. E qual que é a inversa de A? Bom, recorda que existe um jeito fácil, né, de achar a inversa de matriz 2 por 2. Né? Multiplica por 1 sobre o determinante de A e troca o lugar da diagonal principal e troca o sinal da diagonal secundária. Então isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Quanto dá o determinante da matriz A? Para a gente colocar isso aqui. Calcula aí para mim. Quanto dá o determinante da matriz A? Não. Porque o determinante disso vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, em cima dá 2, embaixo dá 4. Né? 2 quartos. Menos. Isso vezes isso. Aqui tem um menos, então fica mais. O quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então isso aqui fica 4 sobre 4, que é 1. Né? Determinante de A é 1. Assim sendo, 1 sobre o determinante de A também é 1. Então isso aqui é 1 sobre 1 e não afeta em nada. Olha só. A inversa dessa matriz A é igual à transposta dessa matriz A. Então, essa matriz A é ortogonal. São iguais.
Essa matriz A é ortogonal. Perguntas? Pois bem. Tem aí no exemplo 2.1 outros dois exemplos de matrizes que são ortogonais, né? Eu não vou fazer eles aqui. Uma matriz P é ortogonal se isso acontece. E aqui eu vou trocar a cor, porque isso aqui é o que eu estou definindo. A é diagonalizável por uma matriz ortogonal se A for igual a P vezes D vezes P menos 1, né, com D diagonal e P ortogonal. Essa aqui é a outra definição. Né? A é diagonalizável por uma matriz ortogonal se ela for diagonalizada por uma matriz P que é ortogonal. Então, ela é uma definição autoexplicativa, digamos assim. Né? Ela é diagonalizável e mais. A matriz que diagonaliza ela, digamos assim, é ortogonal. E ortogonal é satisfazer isso. Né? Então, na verdade, como P inversa é igual a P transposta, nós podemos escrever assim, né? Ali é um T. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que encontrar a transposta de uma matriz é muito mais fácil do que achar a inversa dessa matriz. Seguindo em frente. Vamos pegar de novo essa matriz aqui. Essa matriz, aquela que a gente trabalhou agora há pouco. E vamos considerar os seguintes vetores formados pelas colunas dela. Tá, dois vetores, as colunas dessa matriz. Me diga, então, o que dá a norma do vetor U1
a norma do vetor U2 e o que dá o 1 produto interno ou produto escalar com o U2. O que dá nesse caso aí? A norma de U1 e U2 vão dar raiz de 1, e raiz de 1 é quanto? Claro. Então, esse vetor tem norma 1 e esse vetor tem norma 1. Né? São unitários. E quanto dá o produto interno dos dois? Quanto dá isso? Né? Zero. Por quê? Porque vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 2 sobre 2, que dá 2 quartos, que dá meio. Mais isso vezes isso, né? Que vai dar menos meio. Então, é meio menos meio que dá zero. O que você me disse, então, sobre os vetores U1 e U2? Tem um nome, né? Tem uma palavra. Tá certo isso que o Adélio falou, mas eu quero mais. Isso. Né? Eles terem produto interno igual a zero já significa que eles são ortogonais. Agora, eles também serem unitários é o que caracteriza eles serem ortonormais. Né? Norma 1 e ângulo de 90 graus, né? Perpendiculares. Pois é. Então, o que a gente observa? Que se A é uma matriz
ortonormal significa que as colunas dela formam um conjunto ortonormal. Aqui é ortogonal. Matriz ortogonal. Matriz ortogonal. Se a matriz é ortogonal, significa que as colunas dela formam um conjunto ortonormal. Vale para as linhas também. E você pode fazer isso também nesses outros exemplos que estão aqui na aula, né? As matrizes B e C do exemplo 2.1, você verá também que elas são ortogonais também. São matrizes ortogonais, porque as colunas são vetores ortonormais. Ótimo. Isso é o que está resumido na proposição 2.1, né? E vale o contrário. Se você tem uma matriz cujas colunas são ortonormais, a matriz vai ser ortogonal. Quer um exemplo? E aí é o exercício 2.1. Lembre-se que nós falamos em matrizes de rotação, né? R θ. Cosseno θ menos seno θ, seno θ e cosseno θ. Uma matriz de rotação que a gente viu lá na nossa aula de mudanças de sistemas de coordenadas. Né? Aqui para um ângulo θ qualquer. Essa matriz é ortogonal? É ou não? Não sei, né? Vamos verificar. Qual que é o vetor U1? Ele é o vetor cosseno θ e seno θ. Qual que é o vetor U2? Ele é o vetor menos seno θ e cosseno θ. O que dá a norma de U1? Me diga aí. Raiz de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Perfeito. Isso. Né? E quanto vale isso?
exato, né? Porque nada mais é do que um teorema de Pitágoras, né? Se você tiver é aquela história, eu já falei disso com certeza. Se você tiver um triângulo retângulo de hipotenusa 1, né? Aqui você tem o ângulo θ, né? Aqui você tem seno θ e cosseno θ. Por Pitágoras, óbvio, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vale 1. Isso vale para qualquer ângulo θ, né? Se você pegar outro θ aqui, vai ser a mesma coisa. Então, isso aqui é raiz de 1, que é 1. Mesma coisa para o outro, né? Qual será a norma de U2? Não vai ser a mesma coisa? Porque vai ser menos seno ao quadrado. E menos alguma coisa ao quadrado fica positivo. Então fica seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso vai dar 1 também. Ótimo. Nós já descobrimos então que as colunas da matriz R e θ são vetores unitários, norma 1. E aí, claro, quanto dá U1, produto interno U2? Claro, né? Porque vai ser menos cosseno vezes seno mais cosseno vezes seno. Então, isso aqui dá 0. E, portanto, essa matriz aqui é ortogonal. Sim, senhor. Sim. Ortogonal e ortonormal, né? Não. Matriz. Aqui a gente não vai entrar na nomenclatura de uma matriz ortonormal. Tá? A matriz é ortogonal, significa que as colunas são ortonormais. Tá claro isso? Ou não? Ah, tá. Até existe a noção de matriz ortonormal, só que para ser ortonormal tem que ter norma 1. E aí você precisaria falar em norma de matriz. E aí é coisa que você vai fazer sua carreira inteira sem precisar entrar nisso, se você continuar como engenheiro. Então, por enquanto, a gente trabalha só com norma de vetor. Mais uma coisa que está aí na aula também, eu não ia falar, ia deixar para vocês lerem. Ótimo. Então, né, o que a gente conclui? Matrizes de rotação são ortogonais, tá? Porque isso aqui independe do θ, né? Θ aqui pode ser 30, 45, 60, 120, 1000, 0, menos 15, vale esse mesmo argumento. Então, essas matrizes são todas elas ortogonais. Ótimo. Deixa eu te perguntar, então. Qual que é o determinante dessa matriz aqui? Por quê? Porque vai dar cosseno ao quadrado menos seno vezes seno. É menos com menos que dá mais seno ao quadrado de θ. E para qualquer θ, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Pois é. Isso aqui
Acho que eu falei o nome disso, né? Identidade fundamental da trigonometria. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Para qualquer ângulo θ, isso aqui é sempre 1. Isso aqui é sempre 1. Sempre 1. Por quê? Por causa do Teorema de Pitágoras. E aí, isso aqui não é curso de medicina, né? Ninguém vai correr o risco de morrer se eu não cumprir o meu cronograma. Então eu vou fazer o seguinte, isso aqui, eu vou parar de dar aula de Gaal agora e eu vou falar em aula de cálculo 1 agora. Tá? Eu posso fazer isso, a aula é minha, não gostou, clica no botão ali. Considera a seguinte função, f de x igual a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Tá? Ótimo, essa é uma função f de x igual àquelas do cálculo 1. Né? Para cada x, você tem um cosseno dele, um seno dele e tal. Né? O que é a derivada disso? Agora eu peguei vocês todos com a calça curta, né? Não e não. Elisângela, qual imagem não está aparecendo? Alguém mais não está vendo o quadro? Elisângela, ah tá, então resolveu para ela. Bom, ó. Para derivar isso aqui, você precisa da regra da cadeia, tá? Caiu 2, fica a função que está dentro, vezes a derivada do cosseno. Qual que é a derivada do cosseno? Também não é isso não, Deus. Isso, então, menos seno de x. Mais, mesma coisa aqui. Caiu 2, 2 seno de x vezes derivada de seno de x. 2 seno de x vezes derivada de seno cosseno de x. O que deu isso? Se você agrupar tudo, aí fica menos 2 cosseno de x seno de x mais 2 seno de x cosseno de x. Não é isso? Não é isso? Ou não? Só que isso aqui não dá zero? Pois é. Né? Isso aqui é uma multiplicação, né? Está só com a ordem trocada.
Por que aquilo ali dá zero? E aqui perceba, isso aqui dá zero para qualquer x. Eu não falei que o x é esse ou aquele. O x é qualquer x aqui. Por que dá zero? Por que dá zero? Não. Por que dá zero? Vai, mais um palpite. Por que a derivada dessa função dá zero para todo x? Exato. É porque essa função daqui de cima, né, nada mais é do que... Quanto vale isso aqui? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. É claro, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, independente do ângulo aqui, é 1. Sempre. Então, o que você fez aqui embaixo foi basicamente derivar uma função que é constante. Derivada de constante, zero. Entendeu ou não? Ah, não, claro, né? Quando eu fazia faculdade, isso aqui era a minha vida. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque eu tenho certeza que você chegará lá na frente, caso essa disciplina faça parte do seu curso, e você vai fazer uma matéria que chama Cálculo 3. Lá em Cálculo 3, e claro, vai fazer isso em outras também, mas eu só posso falar das matérias de matemática. Eu não sei o que você vai estudar nas outras. Onde essa identidade aqui entra com um certo peso. Então você precisa já ir se ambientando e se acostumando com ela. Porque você estará lidando com algumas matrizes, algumas rotações, algumas coisas, né? Que entram na cosseno de alfa e beta ao mesmo tempo e aprender a cancelar elas, fazer essa passagem daqui para cá, né? Vai te ajudar bastante e tal. E também fica aqui um exemplo de uma função que é constante, mas que não parece ser, né? Cálculo 3 ou 2, não me lembro. É quando você estiver estudando coordenadas cilíndricas e esféricas. Então vamos em frente. Perguntas? Vocês já estão vendo coordenadas cilíndricas e esféricas?
Vocês devem estar vendo essa parte de trigonometria, né? Lá em física, talvez. Isso. Isso aí é. Quando vocês chegarem lá no... Eu sei que tem uma disciplina de eletromagnetismo que vê muito isso também. Imagina aí o tampo de uma esfera e tal, e aí você precisa parametrizar esses ângulos aqui, como é que é feito isso, né? Tem um ângulo aqui, sei lá, alfa, e tem um outro ângulo aqui, sei lá, beta. Então você tem um ângulo que rotaciona assim e outro que rotaciona assim. E assim, essa geometria já é complicada para quem está vendo pela primeira vez. Eu me arrepio de me imaginar tendo que explicar isso aqui nessa configuração que eu estou. Exemplo 3.1. Considere essa matriz. É verdade, vocês devem estar vendo o volume de rotação lá no cálculo 1, então realmente entra, né, entra essa parte de trigonometria. Boa, boa, boa. Considere essa matriz aqui. Essa matriz aqui foi aquela que eu pedi para vocês fazerem o exemplo que estava na aula 21, 22. Vou fazer a seguinte pergunta, então. Quem fez? Espera aí. Alguém fez? E o que eu pedi foi só para que você lesse, né, o que estava lá na... Tá, você fez o favor de ler? Ou você fez a leitura do texto? Ótimo. Por quê? Essa matriz é simétrica, né? Vamos proceder, então, com a diagonalização dela, que ao final disso, eu vou poder olhar para os autovetores dela e concluir algumas coisas. Então, deixa eu escrever ela menor aqui. E não, essa matriz aqui, essa matriz é simétrica, né? 4, 2, 2, 2, 4, 2 e 2, 2, 4. Essa matriz é simétrica, porque a transposta coincide com ela. Vamos proceder com a diagonalização dela. Então, a gente faz aquele processo. O primeiro passo é achar o polinômio característico dela, né? E o polinômio característico dela é determinante da seguinte matriz. 4 menos t, 4 menos t, 4 menos t. 2, 2, 2, 2, 2, 2. O que dá isso? Isso é 4 menos t, 1, 2, 3 ao cubo, né? Mais 8, menos 4 vezes 4 menos t,
4 menos 4 menos 4 vezes 4 menos t e 4 vezes 4 menos t. Isso então é 4 menos t ao cubo, vamos só organizar isso aqui, mais 16 menos. Perceba que é o mesmo termo 3 vezes, né? Então eu posso escrever isso 12, 4 menos t. E aí fica. Opa, que é cubo é fora. 4 menos t ao cubo, mais 16, menos 48, mais t. Isso aqui é o quê? Como é que eu expando isso? Se você não sabe como, primeiro faz ao quadrado. Né? 4 menos t. Não, dá até fazer de um jeito mais esperto aqui. Ao invés de fazer isso. Isso é 4 menos t. Isso é 4 menos t. Coloca 4 menos t em evidência. E vai ficar o quê? O problema é o 16 aí, né? Então, ignora isso aqui e vamos já abrir isso. Isso aqui é 4 menos t vezes 4 menos t ao quadrado, que é 16 menos 8t mais t ao quadrado. Mais 16 menos 48 mais 12t. E aqui agora eu faço essa distributiva. 4 vezes 16. Tá certo isso, né? Isso. 4 vezes 16, 64. Menos 32t mais 4t ao quadrado. Menos 16t mais 8t ao quadrado. Menos t ao cubo. Mais 16 menos 48. 16 com 48 vai dar menos 32. Mais 12t. Que agora eu junto os respectivos, né? Com grau zero eu tenho esse e esse. Então fica 32. Com grau 1 eu tenho esse e esse. Então fica menos 36, né? Com grau 2 eu tenho esse e esse. E fica 12t ao quadrado menos t ao cubo. É isso mesmo? Deixa eu abrir a aula 21 de tudo aqui. Uh, 12 menos 36, 32. Ok. Esse é o polinômio característico. Vou escrever ele aqui. P de t é igual a menos t ao cubo mais 12t ao quadrado menos 36t mais 32. Tá, e como é que eu acho a raiz disso? Não vale basta. Mas eu posso tentar olhar para os divisores desse último número aí, né?
do termo de grau zero. Menos t ao cubo, mais 12t ao quadrado, menos 36t, mais 30. Por que você está chutando t ao cubo menos 4? Bom, quais são os divisores de 32? Não, isso aí não vai dar certo, não. 4 não é divisor de todos, não. 4 não divide 1. Eu quero os divisores desse, né? Quais os números inteiros que dividem isso aqui? 1, 2, 4, 8. Doze não, né? 16. Esse aqui é a potência de 2, né? Então são só esses, positivo ou negativo, né? Então vamos testando. Se eu fizer t igual a 1, será que dá? Se eu fizer t igual a 1, aqui vai ser menos 1 mais 12, menos 36 mais 32. Isso dá zero? Não, não tem como, porque é par, ímpar, né? Não tem como isso aqui dar zero. Esses dois aqui vão dar 44, menos 36, menos 1, isso aqui não é zero. Então, 1 não é raiz. Vamos tentar o x igual a 2. Fazer t igual a 2 aqui vai dar menos 8, mais 12 vezes 4, 48, menos 36 vezes 2, 72, mais 32. Isso dá zero? Bom, esse com esse vão dar menos 80. E esse com esse vão dar mais 80. Então dá zero e x igual a 2 é raiz, né? Ou t igual a 2, né? T igual a 2 é raiz. Então aqui nós já temos um alto valor. Lambda 1 igual a 2. Perfeito? Então eu vou ter que testar todos esses aqui? É uma possibilidade, né? Aí significa que as raízes vão estar aqui? Não. Esses aqui são só candidatos, né? Conforme a gente viu aí há umas 2 aulas atrás. Esse teste, né, pegar os divisores do termo de grau zero e ver se algum deles é raiz, é conhecido como critério de Eisenstein. Não é Einstein, tá? Pois é. Então, nós já sabemos que se t igual a 2 é raiz, então t menos 2 divide p de t. Né? Ou seja, deixa resto zero. Então vamos fazer essa divisão.
menos t ao cubo mais 12t ao quadrado menos 36t mais 32 dividido por t menos 2. O que eu multiplico t menos 2 para dar t ao cubo positivo? Menos t ao quadrado. Perfeito. Que vai dar menos t ao cubo, vem para cá, mais t ao cubo. Mais 2t ao quadrado, menos 2t ao quadrado. Faz essa conta, esses dois se cancelam, porque é isso que você quer que aconteça. 10t ao quadrado, menos 36t, mais 32. Que número você multiplica isso, t menos 2, para dar menos 10t quadrado? Dez t, claro, né? Então é mais 10t, 10t vezes t, 10t ao quadrado. Vem para cá, menos 10t ao quadrado. 10t vezes menos 2, menos 20. Vem para cá, mais 20t. Faz essa conta, menos 16t, mais 32. E aí, que número você multiplica t menos 2 para dar mais 16t? Dezesseis. Então é 16 ou menos 16, o Dona Maria Duarte Martins da Costa? Isso. Então é menos 16. Fica menos 16t mais 16t e mais 32 menos 32. Isso dá zero, ótimo. Significa que isso é igual a isso vezes isso. Quem estiver copiando, copia antes da gente continuar. Agora, quais as raízes desse aqui? Bom, vai estar lá no vídeo, então eu vou apagar isso. Ou seja, né, esse polinômio característico é igual a t menos 2 vezes menos t ao quadrado mais 10t menos 16.
Meu Deus do céu. Assim, que secador, né? Bom, se nós queremos a raiz disso, nós queremos resolver isso e, portanto, nós queremos resolver isso. É uma multiplicação de dois números, significa que ou isso é zero, ou seja, t igual a 2, que é a que a gente já achou, ou isso é zero. E aqui agora a gente pode resolver essa, né? T é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes b, vezes c, aliás, sobre 2a. O que dá nesse caso aí? Pois é. E eu sempre repito, né? E ainda há quem acredite que EAD vai funcionar, né? E não se trata só do EAD da Unifei em pandemia. Eu acho que é qualquer EAD. Não tem como você ter aula com uma pessoa secando o cabelo do lado. As coisas têm que ter lugares específicos para acontecer, né? Né? Senão o professor de vocês tem que dar aula com um menino no colo. O que deu aqui? Isso aqui vai dar menos com menos mais menos. 4 vezes 16, 64. 100 menos 64, 36. Isso aqui tudo é 6. Então é menos 10, mais ou menos 6 sobre menos 2. Né? Ou seja, uma delas vai ser menos 16 sobre menos 2, que é 8. 8, ou menos 10 mais 6, que é menos 4 sobre menos 2, que é 2. Então, daqui nós tiramos os autovalores, né? Qual? O lambda 2, que vai ser igual ao 2 também, e o lambda 3, que vai ser 8. Perfeito? Sim ou não? Pois é. Tem gente que gosta de dizer lambda 1 é igual a 2, lambda 2 igual a 8. Eu prefiro enumerá-los assim, né, para deixar claro que lambda 2 tem multiplicidade 2. Né? Ele é raiz desse polinômio aqui duas vezes. Mas aí vai uma questão de convenção. Ou você pode escrever assim também, né? Lambda 1 é igual a lambda 2, que é 2. E lambda 3 é 8. Pronto, assim eu acho que agrada todo mundo. Então, agora que a gente já tem os autovalores,
Responde aí para mim, de maneira rápida. Qual é o determinante da matriz A? Sem calcular. Solta o lápis. Lembra o que eu disse na última aula? Por que 64? Não seria 32, não? Que é o produto dos autovalores. 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então vamos passar para o passo 3, que é o quê? Autovetores. Primeiro para a lambda 1, igual a 2. Que aí a gente também já está fazendo para o lambda 2. O que é A menos 2 vezes a identidade 3 por 3? Vai ser essa matriz aqui. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, né? Então é só escalonar essa. 2, 2, 2, 0. 2, 2, 2, 0 e 2, 2, 2, 0. Só que escalonar isso aqui é fácil, é só fazer linha 2 menos linha 1 e linha 3 menos linha 1. Vai dar, e aí divide a primeira por 2. Vai dar isso. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vai dar isso. Que significa o quê? X está associado a pivô, Y e Z são livres, né? X mais Y mais Z é igual a 0. Se Y for alfa, Z igual a beta, então X é menos alfa menos beta. Né? E aí, portanto, X, Y, Z é igual a menos alfa menos beta, alfa e beta. Como que a gente decompõe isso aqui agora? A gente decompõe isso aqui agora assim. Alfa, que multiplica qual vetor? Menos 1, 1 e 0, mais beta, que multiplica menos 1, 0 e 1. Aqui a gente chama V1 e aqui a gente chama V2.
Perguntas? Pois bem, esses dois vetores são linearmente independentes, sim ou não? Pois é. Esses vetores são ortogonais? Esses vetores são ortogonais? Não. Pois é. Então, vamos continuar então agora fazendo para lambda 2. Aliás, lambda 3, né? Lambda 3 igual a 8. O que é A menos 8i? Vai ser a seguinte matriz, né? Menos 4, 2, 2. 2 menos 4 e 2. 2, 2 e menos 4. Então agora a gente vai escalonar essa matriz. E essa aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Observa que nessa matriz tudo é múltiplo de 2. Então eu posso sair dividindo tudo por 2 para facilitar a minha vida. 2, 1, 1. 1 menos 2 e 1. E 1, 1 e menos 2. Para facilitar mais ainda, como aqui já é 1 e eu quero colocar um 1 aqui, eu posso trocar as duas primeiras linhas. Aí eu vou obter 1 menos 2 e 1. Menos 2, 1 e 1. E 1, 1 e menos 2. Certo? Agora eu posso escalonar. Normalmente eu faço linha 2 mais duas vezes linha 1 e linha 3 menos linha 1. Quando eu faço isso, 1 menos 2 e 1. Isso mais duas vezes isso dá 0. Isso mais duas vezes isso dá menos 3. Isso mais duas vezes isso dá 3. Isso menos isso dá 0. Isso menos isso dá menos 3. E isso menos isso dá menos 3. Tá certo isso? Ou tá faltando alguma coisa aí que eu não percebi? Tem algo aí que tá errado. Pera aí. Troquei essas duas linhas, então ficou assim, assim.
Eu fiz linha 2 mais 2 vezes linha 1. Ah, tá. Isso mais 2 vezes dá 3, tá certo. Agora, isso menos isso menos isso dá 3, né? Não é menos 3, claro, então agora tá certo. Posso dividir essa linha por 3 e essa linha por 3, ou essa linha aqui por menos 3, né? Para ficar assim. 1 e menos 1. E essa linha por 3, que vai dar 1 e menos 1 também. E aí eu faço linha 3 menos linha 2. Essa aqui vai dar 0. Então perceba que eu comecei a tratar vocês igual gente grande, né? Não vou ficar fazendo todos os passos de tudo. Aqui agora eu posso fazer linha 1 mais 2, linha 2, para obter o quê? 1, isso mais 2 vezes isso, 0. Isso mais 2 vezes isso, menos 1. E essa aqui eu não mexi. 0, 0, 0, 0. Então pronto. Eu tenho aqui duas variáveis associadas a pivôs. Tá? E a minha Z livre. Desse sistema, o que eu tiro? Que x menos z é igual a 0 e y menos z é igual a 0. Ou seja, x é igual a z e y é igual a z. Né? Se eu chamar z de alfa, então o meu vetor vai ser alfa, alfa, alfa. X igual a z e y igual a z. Ou seja, alfa 1, 1, 1. Então, onde eu obtenho o meu V3. Perguntas? Então, nós já temos tudo o que nós precisamos para diagonalizar a matriz A. Né? Observa. Só que com uma observação. Né? Eu tenho esse V1, que é menos 1, 1 e 0. Esse V2, que é menos 1, 0 e 1. E esse V3, que é 1, 1, 1. Tá? Ó. V1 e V2 não são ortogonais. Mas V1 e V3, vírgula, e V2 e V3 são. Além disso, os três são LI. Né? São LI. Concorda? V1 e V2 não são ortogonais, é aquilo que a gente já tinha concluído. Mas V1 e V3 são, porque o produto interno entre eles vai dar menos 1 mais 1, que é 0. E
V2 e V3 também são ortogonais, porque o produto interno entre eles vai dar menos 1 mais 1, que é zero. Vocês ouviram isso, né? Ó. Isso era a minha cachorra brincando com o brinquedo dela. Pois é. Ah, não, a minha não. Então, o que eu... Calma. Depois eu explico para você. Os vetores V1, V2 e V3 não são ortonormais. Ortogonais. No entanto, esses dois vetores aqui, se você tomá-los, né, eles são geradores do espaço W1, né? Autoespaço associado a lambda1, que vale 2. Então, se nós fizermos aquele procedimento de ortogonalização de Gram-Schmidt aqui, né, fazer aquela coisa W1 igual a V1 e W2 igual a V1, aliás, V2, menos a projeção de... Quero isso, né? Então, isso aqui é V1 e aqui é V2. Isso aqui é V2 menos a projeção de V2 sobre V1. Né? V2 sobre V1. Isso. Eu obtenho um novo conjunto gerador de W1, esse W aqui é maiúsculo, que é ortogonal. Ótimo. Então, esse aqui vai ser menos 1, 1 e 0, e esse aqui vai ser menos 1, 0, 1, menos a projeção de V2 sobre V1. Isso aqui é V1, V2 sobre norma de V1 vezes V2. Tá? Se não me engano. O que dá isso aí?
que é o quadrado, né? O produto interno de V1 e V2 é 1. Então, isso aqui é menos 1, 0, 1, menos 1 sobre norma de V1 ao quadrado. A norma disso é raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é raiz de 2, isso ao quadrado dá 2. Vezes o vetor V2. Menos 1, 0, 1. Então, isso fica o quê? Menos 1, 0, 1, menos... Ou posso fazer mais, né? Meio, 0 e menos meio. O que dá isso? Menos 1 mais meio, menos meio. Zero com 0, 0. E 1 menos meio, meio. Não tem uma coisa aí que está errado. 2. Essa é a projeção. Então, V2 é isso, mais isso. 2 é igual a mais P. Então, A é igual a V2 menos P. V2 menos a projeção. É isso menos a projeção. Por que não está certo? Porque aqui é V1, né? Aqui é V1. Não V2. Senão não faz sentido. Então, aqui é V1. É 1 menos 1, 1 e 0. Então, aqui é meio, menos meio e 0. Essa é a conta que precisa ser feita. Então, isso aqui, claro, vai dar o quê? Menos meio e 1. Então, esse é o vetor W2. Vou escrever ele aqui. Agora está certo, né? O que eu fiz? Eu obtive um novo conjunto de vetores que são autovetores disso. Quer ver? Multiplica essa matriz aqui por esse vetor. Menos meio e 1. O que você vai obter? Menos 1, 0, 1 menos isso. Né? Produto interno de V1 e V2 é 1. Dividido por norma de V1 ao quadrado, que é 2, vezes o V1. Que é isso.
dizendo que isso aqui... Não estou entendendo porque eu escrevi uma coisa e eu achei outra. Espera aí. Ah, claro, é porque, né? Eu troquei a ordem, mas não faz mal. Esse continua ortogonal a esse, então não faz mal. O que que dá isso aqui? Vai dar menos 2, menos 1 mais 2. Menos 2, menos 1 mais 2. E aqui vai dar menos 1, menos 2 mais 2. Menos 1, menos 2 mais 2. E isso aqui vai dar menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4. Fazendo essa conta aqui, a gente obtém menos 1 e 2, que é duas vezes o vetor que a gente tinha antes, menos meio e 1. Ou seja, isso continua alto vetor de A associado ao alto valor 2. Quando você faz isso? Qual que é o meu objetivo aqui? Mais do que esses autovetores sejam L e I, eu quero que eles sejam ortogonais. Então, eu vou construir esses autovetores assim, né? 1 e 0, W2 igual a menos meio e 1. E o meu V3, que eu posso chamar de W3, é o mesmo, 1 e 1. Esses três vetores são ortogonais, são um conjunto de autovetores Li ortogonais de A. Mais do que isso, eu ainda posso obter um conjunto de autovetores ortonormais, bastando para isso pegar, né, os vetores unitários com a mesma direção. O 1 é isso dividido pela norma dele, que é raiz de 2, então menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 0. W2 vai ser isso dividido pela norma disso. Norma de W2 é raiz de isso ao quadrado, que é 1/4, mais aquilo ao quadrado, que é 1/4, mais 1, que é 4/4, né? Então fica 6/4 dentro de uma raiz, que é raiz de 6 sobre 2. Como eu vou dividir por isso, é a mesma coisa que multiplicar por 2 sobre raiz de 6. Então vai ficar menos 1 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6 e 2 sobre raiz de 6. E o terceiro é só normalizar ele. O 3, aqui é o 3 é igual a... Norma disso é raiz de 3, então fica 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. Esses três agora são autovetores ortonormais. De A.
eu quero com tudo isso? Obter uma diagonalização de A por uma matriz ortogonal. Só que uma matriz ortogonal tem colunas ortonormais. E o que eu tenho aqui são 3 vetores ortonormais, esse. Então é só montar a matriz com essas colunas. Tá? Como é que eu posso parar aqui? Se a matriz P for essa com essas colunas, aqui eu posso pagar isso, porque esse aqui já está velho. Menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 0, menos 1 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6, negativo também, e 2 sobre raiz de 6, e 1 sobre raiz de 3 nas 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3. Essa é a minha matriz P. Como as colunas dela formam um conjunto ortonormal de vetores, eu posso afirmar que essa é uma matriz ortogonal, ou seja, P transposta vai ser igual à inversa de P. E aí, se a minha matriz D for essa, né? Essa primeira coluna é um autovetor associado ao autovalor 2. Essa segunda coluna também é associada ao autovalor 2. E essa última é associada ao autovalor 8. Então, essa tem que ser a minha matriz D. O que eu ganho? Usando essas duas, eu tenho que a minha matriz A é P vezes D vezes a inversa de P, só que P é ortogonal, então não preciso achar a inversa dela, porque a inversa dela vai ser igual a transposta. Ou seja, A é diagonalizável por uma matriz ortogonal. E o que tem lá na aula também, que aí você lerá, é que se A é simétrica, então isso aqui sempre acontece. Se A é simétrica, então ela é sempre diagonalizável por uma matriz ortogonal. Né? Isso acontece. Para toda matriz simétrica. Simétrica. Ou seja, qualquer matriz simétrica será diagonalizável por uma matriz ortogonal. Por quê? Porque os autovetores de autovalores distintos serão ortogonais entre si. Então, você só precisa ortogonalizar autovetores associados ao mesmo autovalor. E se você colocar o exemplo que eu pedi para você ler na aula de terça-feira e essa resolução dessa mesma matriz, né, dessa mesma A, 422, 242 e 224, em vista de se obter aqui uma matriz ortogonal, você vai ver que, né, o que muda é só que a matriz P ela é obtida com colunas ortonormais.
Por quê? Para não ter que preocupar em escrever a inversa, porque a inversa dela aqui vai ser só a transposta. Perguntas? Isso vocês estão ouvindo, né? Alto e claro. Esse resultado que está aqui é a proposição 3.2. Aí dá aula. E o que não será passado no curso por uma limitação de tempo? É a utilização disso aqui na normalização de cônicas. Que aí, se você estiver curioso, você pode ler aí no texto do Reginaldo, no início da sessão de diagonalização, que está... deixa eu abrir aqui. Seis ponto dois, né? Página 415, o exemplo 6.9. Exemplo 6.9. Que te dá uma equação, uma quádrica, né? E ele normaliza ela. Quando ele faz isso, ele obtém uma matriz simétrica, essa 3, 1, 1, 3 aí. Essa matriz simétrica, ela tem uma P, e essa matriz P está associada ao sistema de coordenadas e tudo mais. A gente usa isso basicamente para isso.